Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Nós leremos 3 versos apenas. Onde diz assim: Ora, descendo ele do monte, está falando de Jesus, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Deus abençoe a leitura e também a meditação da sua palavra. Capítulo 8 do Evangelho de Mateus é o capítulo imediatamente posterior ao Sermão do Monte, que começa lá no capítulo 5, discorre o Senhor Jesus no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. O mais importante de todos os discursos já proferidos pelo Senhor Jesus e considerado o maior discurso de todos os tempos. Ninguém alcançou Jesus na ênfase e no conteúdo e também na forma em que esse poderoso sermão é apresentado, em que a lógica do reino de Deus é apresentada para aqueles que seriam os seus seguidores. Jesus fala para os discípulos, mas ele fala também, como diz o texto, para multidões curiosas que estavam sendo despertadas para se aproximar e ouvir o que aquele pregador tinha a dizer. Aqui é o início do ministério de Jesus. Nem todos ainda têm clareza acerca dos seus feitos. Ele ainda há de realizar muitos dos seus milagres. É o início. Dúvidas, perguntas e muitas perspectivas tinham no coração daqueles que estavam próximos do Senhor. E quando ele termina de proferir o seu discurso, ele desce daquele monte e ele vai circular pelas regiões próximas de onde ele estava para pregar, para fazer o bem, para curar e ministrar as pessoas que ali estavam. E eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa manhã para algumas verdades que estão presentes nesses 3 versículos aqui. A primeira delas que eu quero destacar é que, perceba que Jesus, ao expor o seu ensino, expor o famoso discurso do Sermão do Monte, ele está cercado, como diz Mateus, de uma multidão, de multidões, no plural. Isso revela para nós que, apesar de Jesus ser quem ele era, ser quem ele é, e a Bíblia apresenta Jesus como o Deus que se fez carne, ele é, como diz João no Evangelho 1, verso 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Apesar de Jesus ser o Verbo, que estava eternamente com Deus, ser esse Verbo, o próprio Deus, e João vai dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, tudo foi feito, o universo, o fundamento do mundo, o lançamento das estrelas, os astros,
Tudo que foi criado pelo Senhor, que coparticipou da criação. E apesar desse poder que o Senhor Jesus tem, da grandeza do seu ser, da sublimidade do seu ser, Jesus é aquele que se alegra em se misturar com as pessoas, é aquele que se alegra em se misturar com o povo. Isso é muito interessante porque Jesus é o rei dos reis, mas apesar dele ser o rei dos reis, ser senhor dos senhores, ele é absolutamente acessível, ele é próximo. Ele estava ali discursando e quando termina o mais importante dos discursos, certamente fatigado, certamente cansado pela ênfase daquela verdade, pela maneira intensa como sempre ele pregou, e ele era um pregador por excelência. Apesar disso, ele tem tempo para aquelas multidões, ele tem tempo e interesse no problema que aquelas pessoas tinham. Jesus nunca foi um pregador em que se interessou apenas em discursar para as multidões. Ele não era apenas um orador, ele era um mensageiro. E nós sabemos que na vida do mensageiro, o próprio mensageiro, ele é uma mensagem. Paulo vai dizer que nós somos cartas vivas, que precisam ser lidas. Todo crente o é. A vida do crente tem que evangelizar. O crente tem que ser uma epístola, o crente tem que ser uma carta. O pastor tem que ser uma carta em que você olha para ele e você lê a carta, que é a própria vida do mensageiro. E o próprio Senhor Jesus nos dá esse exemplo, porque após a sua pregação intensa, poderosa, de grande alcance, quando ele desce daquele monte, ele não se refugia daquele povo com as suas muitíssimas demandas, as muitíssimas necessidades e os muitíssimos sofrimentos. E sofrimento dá trabalho. Eis a razão pela qual às vezes a gente não quer muito se envolver com pessoas, porque pessoas trazem problemas. E há muita gente que não quer se envolver com o drama de ninguém, porque já basta os seus, já basta os problemas da sua família. E Jesus nos dá um exemplo de pregar, e após a pregação, ele está ali envolvido com as multidões e com aquelas pessoas que ali sofriam. É o cumprimento da Escritura, que diz que Deus seria chamado, Jesus seria identificado como o Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente, o Deus acessível. Ele é Deus e ele é próximo, ele não é distante, ele não é um ser inacessível, apesar do poder que ele tem. E isso é muito interessante porque os gregos foram os primeiros a alcunhar a expressão logos. A ideia de logos, que na tradução para o português é verbo, palavra, é o significado da palavra logos, não era uma inquietação judaica. O logos era, na verdade, uma elucubração dos gregos. Os gregos concebiam um Deus poderoso, puríssimo, mas inacessível, porque os homens, de acordo com as categorias de Platão, os homens eram maus. O homem era vil, a terra, esse mundo, essa ambiência, ela é vil, ela é maligna. Esse tempo presente, de acordo com as ideias de Platão, era um tempo que não prestava, porque esse mundo era o mundo do sofrimento, o mundo das lamúrias, o mundo da gravidade. Enquanto que o topos Uranus, o que era chamado de céu nas categorias gregas, era o lugar das perfeições, lugar das virtudes, onde o Deus habita, mas ele é inacessível, ele não se comunica com os seres vis, ele não se comunica com os seres tomados de paixão. E aí havia uma pergunta que os gregos faziam. Eles entendiam que era necessário uma comunicação, uma mediação entre esse ser e o mundo. Afinal de contas, esse ser, ele está ali, e ele precisa de alguma maneira interagir com o mundo, mas o mundo não presta. Como que esse ser vai interagir? E aí os gregos criaram a ideia de um logos, de um intermediário, de um mediador. E havia uma pergunta que os gregos faziam:
quem é o Logos? Quem é esse intermediário? Quem é esse mediador? Os gregos próprios respondiam: o Logos, o mediador, é a sabedoria divina. Ele governa o mundo pela sua sabedoria. Outros diziam: não, o Logos é o poder desse Deus. Ele governa o mundo pelo seu poder. Aí vem, cheio do Espírito Santo, um pescador chamado João. Escreve o evangelho que leva o seu nome. E apesar de ser um pescador, ele vai responder à pergunta que os gregos não conseguiram responder. Ele vai dizer: olha, o Logos, o mediador, é Jesus Cristo. Ele vai dizer: no princípio era esse Logos. O Logos estava com Deus, o Logos era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo, e o Logos, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João está dizendo que o Logos, procurado pelos gregos, havia nascido, havia encarnado na Palestina, e tinha um nome: Jesus de Nazaré, filho de José, filho de Maria. O que João está dizendo é que o Logos, ele tinha pisado na terra dos homens, sentido as dores dos homens, andado no meio dos homens. Não era um ser que estava lá longe, vendo o sofrimento dos homens e alheio a esse sofrimento. O nosso Deus, irmãos, não é um Deus alheio. O nosso Salvador não é um Salvador que é distante do que nós experimentamos. O autor de Hebreus vai dizer que Deus nos deu um sumo sacerdote que ele se compadece de nós, porque em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Jesus é aquele que prega, porque a transformação do coração humano vem por meio da pregação. A palavra de Deus é o instrumento de Deus para transformar corações, por isso Jesus prega, mas após a pregação ele tem tempo para acolher os clamores, ouvir os dramas daquelas pessoas que ali estavam tão interessadas no que ele tinha a dizer. Jesus é aquele que anda no meio do seu povo. Ele conhece o que nós enfrentamos, ele conhece as nossas dores, ele sabe a dimensão do nosso sofrimento. Esse é o Deus que as Escrituras revelam. No Oriente, a ideia de divindade concebida é de uma divindade que não se envolve, até cria, até é existente, mas é indiferente, ela é distante. O Deus da Escritura não, ele está ali, pregando, e ao descer do monte, ele está ali perambulando, andando no meio dos homens, conversando com as mães, conversando com os pais, conversando com os filhos, conversando com as esposas aflitas, conversando com os maridos que estão preocupados, conversando com as pessoas de carne e osso, que têm contas a pagar, que têm enfermidades que às vezes não conseguem ser tratadas pela medicina, que têm problemas psicológicos, que têm desequilíbrios, que têm ansiedade, que dorme mal, que tem insônia, que não respira direito, gente que é instável emocionalmente, gente que sofre, porque o pecado deixou como marca na humanidade essa fragilidade. Somos pecadores e, por sermos pecadores, somos contraditórios, caímos enfermos, temos os nossos conflitos, praticamos as nossas maldades, temos as nossas perversidades. Esse é o ser humano. E Jesus, ele nunca se decepciona com o ser humano. Ele sabe o que vem dos seres humanos. Ele mesmo disse que lá no Éden, que a terra produziria espinhos e abrolhos, um símbolo, portanto, do sofrimento que marcaria a presença da humanidade na terra. Ele não nos criou para sofrer,
Ele nos colocou no Éden, que é o símbolo de prosperidade, de bênção, de fartura, de paz, de alegria. Mas o homem desobedeceu a Deus no Éden, e por causa da desobediência, o homem sofre, e sofre de todas as maneiras. Uns sofrem financeiramente, outros sofrem com enfermidades, outros sofrem com abandono, outros sofrem por causa de afetos não correspondidos, outros sofrem por causa de desequilíbrios psicológicos, outros não têm significado na vida. Esses muitos modelos de sofrimento, essa multiforme manifestação do sofrimento é uma marca da pecaminosidade humana, é uma marca e uma herança adâmica. O trabalho do Espírito Santo, entre outros, quando nós chegamos à fé, é nos tornar o mais equilibrados possíveis, à luz da palavra, do discipulado, o papel da igreja em pregar a palavra, em discipular as pessoas, tentando trazer essas pessoas para uma posição mais equilibrada na vida, com mais sanidade, com mais saúde, em todos os sentidos que a palavra saúde tem hoje em dia. Saúde psicológica, saúde física, saúde mental, saúde social, em todos os sentidos, porque o ser humano sofre, e Jesus sabe disso. Ele conhece a natureza humana. Por isso, quando ele termina de pregar, ele não se refugia, ele não se recolhe. Ele termina uma tarefa, e ao descer, eis que outras tarefas aparecem diante dele. E as multidões apresentam suas necessidades, as multidões apresentam, e ele não se cansa das multidões. Ele não se cansa do povo, ele anda no meio do seu povo, ele circula entre nós, hoje pelo seu espírito, mas ele já andou fisicamente entre nós, mas após a sua morte, ressurreição e ascensão, ele prometeu o seu espírito, que nos faria companhia permanentemente. Temos, portanto, irmãos, um Deus interessado em nós. Lembre-se disso, Deus tem profundo interesse na tua vida. Uma vez conversando com um adolescente, pré-adolescente de 12 anos, me fez uma pergunta linda: será que Deus se preocupa com os meus problemas? Porque a questão era, quais são os problemas que um adolescente de 12 anos tem? Nós, adultos, temos a tendência a desprezar. Os adolescentes têm seus problemas, na sua dimensão, do seu tamanho, na sua própria perspectiva. Ele sente da sua maneira as pressões dessa vida. E eu respondi para aquela adolescente: Deus tem profundo interesse no que você está sentindo. Ele chama crianças para perto. Ele vai dizer: olha, não as impeçais de se aproximar. Delas, as crianças, é o reino. Delas, o mais perfeito louvor brota do peito. Ele recebe as orações e os cânticos. Ele recebe os olhares interessados das crianças. Nós temos adolescentes, inclusive, matriculados na classe de batismo para esse ano, porque foram tocadas pela palavra. A palavra de Deus as alcançou, ministrada pelas famílias desde que nasceram, ministrada pelos professores, palavra ministrada pelo pastor. Elas entenderam quem é Cristo, porque Ele sabe dialogar com elas. Ele dialoga com todos. Jesus não é alguém que é elitista, porque Ele atende multidões, o povo, mas Ele também não tem nenhum problema em atender aqueles intelectuais. Ele conversa com Nicodemos, Ele conversa com todos, Ele fala com todos, Ele não exclui ninguém. A conta bancária não é um problema para Jesus. Não tendo dinheiro ou tendo dinheiro, Ele fala, Ele salva a todos, Ele tem interesse por todos. E o grande exemplo é que as multidões estão ali, atentas, próximas e seguindo o Salvador logo após a sua ministração da sua palavra. E no meio daquela multidão, e aqui vem a segunda grande lição desse texto, aparece um personagem, aparece um homem que traz um problema seríssimo, que carrega um problema seríssimo. É um homem leproso.
E nós já sabemos de tantas outras abordagens sobre outras passagens bíblicas que falam dos leprosos. A lepra na Bíblia Sagrada nunca foi apenas um problema de saúde pública, nunca foi apenas um problema sanitário, nunca foi apenas uma questão de enfermidade. A lepra, além disso tudo, de ser um problema sanitário, de enfermidade, uma doença que não tinha cura, ela carregava também um estigma, de acordo com a cultura patriarcal e religiosa daquela época. A lepra era um símbolo de maldição, era um símbolo de impureza, era um símbolo de um pecado. E aquele homem, portanto, ele era leproso, e por não ter cura naquela época, ele era banido, ele era excluído de qualquer convivência. Ninguém queria conversar, estar perto de um leproso. Alguns irmãos, numa proporção menor, no início da pandemia, sabem bem o que é isso. Eu ouvi de irmãos: pastor, tive Covid, teve gente com dificuldade de se aproximar. As pessoas não queriam pegar, o medo que tinha no início, em março do ano passado, uma dúvida imensa, o que era aquilo. Imaginemos então, multiplica isso, irmãos, por uma doença que era, para os padrões da época, completamente incurável. Ninguém queria. Eram excluídos da convivência familiar, banidos dos círculos dos amigos. Em alguns lugares, em algumas épocas, um sino era colocado no pescoço, porque a presença do leproso tinha que ser anunciada a metros de distância para ninguém se aproximar. E no meio daquela multidão, com tantos problemas, dos mais variados, um deles entre outros, porque certamente não era o único leproso ali presente naquele momento. Um homem tinha um problema imenso para resolver. Ele era um homem condenado pela medicina, condenado pela religião judaica, condenado pela família, condenado pelos amigos, era um verdadeiro pária social. E aquele homem, ele se encontra com Jesus. Diz o texto que ele faz uma pergunta: Senhor, tu podes me curar? Muita gente não entende essa pergunta. Por que esse homem pergunta para alguém que tem tanto poder se ele podia? Era um teste? Estava testando a bondade de Jesus? Não. Como eu falei no início, aqui, capítulo 8 do Evangelho de Mateus, é o início do ministério de Jesus. Quem é esse homem que fala tão bonito? Quem é esse homem cujas palavras me aqueceram tanto o coração? Eu estou ouvindo esse homem falar: bem-aventurado os humildes de espírito, porque de tais é o reino. Esse homem me ensinou a orar a oração do Pai Nosso, que aparece no capítulo 6 aqui do Evangelho de Mateus, dentro, portanto, no meio do Sermão da Montanha. É um homem que disse que as nossas boas obras precisarão exceder as obras dos escribas e dos fariseus, porque, do contrário, se não excedermos em tais grandes obras, não entraremos de forma alguma no reino dos céus. Esse homem tem palavras e colocações tão maravilhosas. Quem é ele? Será que ele pode resolver o meu problema? Não é um homem que está lá perto da cruz, 3 anos depois. Ele está aqui no início. As perguntas são muitas, as dúvidas são muitas. E ele faz uma pergunta, portanto, honesta: o Senhor pode me curar? Pode me purificar? Em outras palavras, o Senhor pode devolver a minha vida? Eu quero a minha vida de volta. Porque ao ser curado da lepra, além da própria bênção da cura, eu poderei voltar para casa. Eu vou poder me relacionar novamente com a minha família. Se esse homem era casado, significa, irmão, voltar a deitar ao lado de sua esposa. Se tinha filhos, significava voltar à convivência com seus filhos. Se tinha amigos, significava voltar a comer peixe no sábado, junto com os amigos, sentado numa mesa alegre, com muito vinho. Significava voltar a viver. Não estamos lidando apenas com a cura da restauração da carne, e só isso já seria uma bênção extraordinária.
Nós estamos falando da devolução da dignidade da vida, porque é isso que a conversão faz. Quando o Espírito Santo, quando um pregador está ministrando a palavra e o Espírito Santo vai chancelando aquela palavra no coração do pecador, e Jesus liberta, salva aquele pecador, e o liberta, por exemplo, de um vício como o alcoolismo, ele não está só livrando aquele homem de ingerir bebida alcoólica que o mantinha num estado de perdição, de falta de controle. O que Jesus está fazendo é devolvendo aquele homem para a família. Se aquele homem espancava um filho por causa do alcoolismo, por causa da conversão, aquele filho nunca mais apanhará. Aquela mulher que era maltratada por um alcoólatra não será mais maltratada, porque Jesus salvou aquele homem, libertou aquele homem. Se ele não parava em emprego, agora ele volta a ser responsável. Se ele perdia o seu horário de trabalho por causa do álcool, ele nunca mais terá essa experiência. Se ele era alvo de zombaria dos vizinhos, dos garotos da rua que o apelidavam, gerando constrangimento nos filhos, quantos filhos de alcoólatra não tiveram vergonha do seu pai, vergonha do seu avô? Quantos homens não condenaram a sua família à miséria, à pobreza mesmo, por causa do alcoolismo, do vício? Jesus, quando salva, ele está salvando eternamente aquela alma, levando-a consigo para morar com ele, mas também está devolvendo uma qualidade de vida perdida e, em alguns casos, qualidade nunca vivida. Esse homem, o que ele está precisando ali é restauração, não só do seu físico, mas ele quer a vida de volta com V maiúsculo, tudo aquilo que com a cura da sua lepra ele passaria a experimentar novamente. Se ele tinha 30, 40, 50 anos, são dados que nós não temos. Mas façamos aqui um exercício intelectual. Digamos que desenvolveu essa doença com 30, 40 anos, nunca mais passou a viver normalmente. O que ele quer são os bons tempos de volta. O que ele precisa é a sua vida plena, abundante, sendo devolvida. Mas ele apresenta um problema imenso. Ele não está apresentando uma dor de cabeça para Jesus. Ele não está apresentando aqui uma dor qualquer, uma enfermidade qualquer que qualquer chá da época resolvesse. É uma lepra, é um problema que foge o poder dos homens, que está além do alcance de qualquer profissional que tivesse PhD para os padrões de PhD da época. Nenhum doutor em Harvard conseguiria curar aquela lepra no século I. Está muito além, ninguém pode. Mas eis que diante daquele homem há alguém que pode. Esse alguém é Jesus de Nazaré, é Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. E quando Jesus cura, além de curar aquele homem, além de devolver toda a qualidade de vida implicada naquela cura, Jesus está também deixando uma mensagem para todos nós: não há problema que eu não possa resolver, não há distâncias que eu não possa encurtar, não há barreira que eu não possa derrubar. Tudo, absolutamente tudo, Jesus pode resolver, e pode resolver, irmãos, nessa manhã. Eu gosto do cuidado em que Mateus ele coloca no verso 3, quando Jesus estende a mão e toca aquele homem, diz Mateus que aquele homem ficou curado de sua lepra imediatamente. Quantas portas aquele homem bateu? Quantos pedidos ele deve ter feito para os médicos que, à luz do seu conhecimento adquirido na época, poderia oferecer para tratá-lo? Quantas orações aquele homem fez, e quanta esperança,
E quanto tempo investido nesses lugares, em muitas pessoas, para que o seu problema fosse resolvido. Mas eis que ali estava alguém que imediatamente pôde resolver. Esse é o Senhor Jesus. Não há nada nessa manhã, dos irmãos que me ouvem na igreja ou que estão online, não há nada que Jesus nessa manhã não possa resolver. Tudo Ele pode. Ele pode tudo. Não há poderes que possam confrontá-lo. Não há nenhuma desobediência demoníaca que possa impedir de Jesus fazer aquilo que está no seu curso da sua vontade de fazer. O diabo não pode impedir nada. Os demônios não podem impedir. Ninguém ao nosso redor pode impedir que Jesus faça o que Ele está para fazer na nossa vida. E essa passagem deixa isso claro. Muitos podem tentar e não alcançar nenhum resultado, mas eis que aqui está alguém que imediatamente cura aquele homem. Esse é o nosso Senhor e Salvador, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Absolutamente digno da nossa confiança. Eu posso nessa manhã depositar os meus problemas, as causas, as dores, os anseios, aquilo que me tormenta, aquilo que me pesa. Qual é o peso que você tem no teu coração nessa manhã? O que é que está te esmagando? O que é que pressiona você nessa manhã? O que é que tira o teu sono, a tua tranquilidade? O que é que deixa você instável, com sentimento de insegurança? Jesus é aquele que aqui está presente e Ele pode resolver. É o único que pode. Não há ninguém que possa resolver determinadas necessidades que nós temos. Há problemas que você, com a sabedoria e a maturidade adquiridas, você consegue resolver. Há outros que talvez alguém da família possa te ajudar, um conselheiro, um tio, um pai, um avô. Mas há outros problemas, irmãos, que ninguém pode. E aqui está um problema. Quem é que pode curar um leproso no século I? Qual médico? Qual especialista? Qual sacerdote? Qual pastor? Qual igreja? Ninguém pode. O Espírito Santo dirige o autor, no caso Mateus, que escreve o Evangelho, e ele não apresenta um problema que pode ser equacionado por qualquer ação humana. O Espírito Santo escolhe, dirige Mateus a dizer: olha, quem se coloca diante de Jesus, depois daquele lindo discurso, é um leproso. Ninguém podia fazer nada por aquele homem. Em tese, aquele homem estava condenado à morte, a uma morte vexatória. Ninguém compareceria no seu sepultamento, provavelmente seria enterrado em qualquer lugar, ninguém iria lá. Ele era alguém já condenado. Ele é um zumbi, ele só respira, ele não vive. Ele tem sobrevivência, porque o coração bate, porque o sangue circula, o cérebro funciona, mas ele não tem vida. A tal vida abundante estava muito longe dele. É um problema enorme. Mas Deus é aquele, irmão, que é especialista em resolver problemas enormes, problemas que para nós são insolucionáveis. O teu problema é imenso, é enorme. Então você está diante de alguém certo, de alguém que pode resolver. Porque se eu pudesse resolver, você traria para mim. Se o médico pudesse resolver, você levaria para ele. Se o juiz pudesse resolver, se o empresário pudesse resolver, se alguém sábio pudesse resolver. Mas há situações que ninguém pode aqui. Mas lá no céu, há alguém que governa, há alguém que reina, e Ele é tão bondoso que Ele decidiu deixar a glória, deixar o céu, andar entre nós e ouvir quais são os nossos problemas insolucionáveis, quais são as nossas formas de lepra,
Quais são as nossas necessidades? E diz a Escritura que à medida que ele vai se defrontando, ele vai resolvendo para a glória do seu próprio nome. Esse Jesus que estava lá naquele dia, descendo aquele alto monte, naquela Palestina, ele, por seu Espírito, está presente aqui nessa manhã, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Não perca essa oportunidade. Não saia daqui, meu irmão, sem apresentar o teu problema, seja ele de ordem que for. A lepra também era, como eu disse, um símbolo dessa ausência de Deus na vida. Quando aquele homem é curado, aquele homem é salvo, que é a maior de todas as curas, que é a maior de todas as soluções que o homem precisa, a salvação da sua vida, a salvação da sua alma. Você que me ouve aqui ou em qualquer outro lugar, saiba que o teu maior problema não é o problema que te traz aqui nessa manhã. O maior problema que o homem tem é de reconciliação com Deus, é de ter vida com Deus, é de ser salvo. E se o nosso caminho for entregue ao Senhor, se o nosso coração for entregue, e esse problema maior da salvação for resolvido, todos os outros poderão ser resolvidos também, se a Ele for confiado. Quero caminhar por fim. Terceira lição que essa passagem ensina para nós. Há esse encontro maravilhoso entre Jesus e aquele leproso. Há o resultado desse encontro, que é a salvação, a cura daquele homem. Mas eu gosto quando Mateus ele destaca que antes daquele homem apresentar a sua necessidade para Deus, a sua necessidade para Jesus, o verso 2 diz que aquele leproso ele adora ao Senhor. Onde estava o leproso quando Jesus desce do monte? O leproso estava próximo do Senhor. Ele estava ali, no pé daquele monte. Há muita gente que quer ser curada, muita gente que quer ser orientada e ter uma vida abençoada, próspera, que quer ser visitado por Deus, que quer uma família abençoada, quer ter uma vida abençoada, mas anda longe do Senhor. Não anda perto do Senhor, não adora o Senhor. Jesus desce do monte, e quando desce do monte, tem um leproso ali, esperando por ele, querendo conversar com o Senhor, querendo apresentar-se ao Senhor, e ele adora ao Senhor, como diz o verso 2. Queridos, nós temos que andar perto do Senhor. Se você quer ser abençoado pelo Senhor, ande perto do Senhor. Ande perto do doador das bênçãos. Ande perto daquele que pode transformar a tua vida. Ande perto daquele que pode te abençoar, te curar e te abençoar infinitamente. Não faça como o filho pródigo. E a Bíblia deixa tão claro isso: quem está perto é abençoado como o leproso. Quem anda por lugares distantes, como o filho pródigo, perde a bênção, destrói a própria vida, porque está longe das influências do reino, está longe das operações da graça de Deus, está longe da palavra de Deus. Ninguém longe da presença de Deus, longe da igreja, longe da comunidade da fé, pode ser abençoado, porque é a palavra que nos alimenta, que nos mantém de pé. É no meio da igreja, onde Deus ele usa a igreja para isso, em que a palavra é pregada, em que somos abençoados, somos orientados. Eu não conheço ninguém que tenha encontrado e entregue de fato a vida para Jesus e que não tenha mudado a sua vida. As lições são claras. A gente lembra como nós chegamos à fé, e a gente lembra como pessoas chegaram à fé totalmente destruídas e foram orientadas, abençoadas e se tornaram íntegras por causa da graça de Deus.
Aquele leproso, ele está ali, ele tem um problema, e ele está no lugar certo. Ele está só esperando uma oportunidade. Ele está só esperando Jesus descer do monte e se apresentar para o Senhor. Não perca a tua oportunidade nessa manhã. Não saia daqui sem ser abençoado pelo Senhor. Faça como Jacó, que disse que só liberaria o anjo se o anjo o abençoasse. E o anjo só conseguiu se livrar daquele homem, de Jacó, quando o abençoou. O Senhor está aqui. Não deixe ele passar sem que você seja abençoado nessa manhã. Seja abençoado. Apresente-se ao Senhor. Diga: Senhor, eu estou aqui. Quero ser visitado pelo Senhor. Quero ser abençoado pelo Senhor nessa manhã. Quero apresentar a minha vida a Ti, as minhas necessidades ao Senhor. E não eu, mas a palavra do Senhor te garante: você será abençoado. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Deus é bom, Ele quer abençoar. Procure a bênção do Senhor. Você está no lugar certo, diante do Senhor. Ele vai te abençoar. Bendito seja o nome da tua glória. Arararara.